Tudo bem com vocês? Voltamos para mais um assunto e ó, hoje nós vamos iniciar a parte específica da criação de caprinos, ovinos. Só que nesta aula nós vamos descrever passo a passo os processos de criação, os manejos envolvendo os ovinos. Dá uma olhada lá na tela, meus queridos, que o assunto hoje é grandinho, hein? Aula 56.1, ovinocultura. Produção e mercado. Em relação às ovelhas, sistema de produção e mercado. Só isso. Vamos levar em consideração aqui o processo de reprodução que foi feito lá na outra aula, lá no início, quando nós estávamos falando sobre ovinocultura de forma geral. Então, aqui, ó, conhecer os critérios para o manejo de criação de cabras. Mudaram, né? Colocaram aquele negocinho verdinho, eu percebi isso. Ei! Prof, mas não é ovino que nós vamos ver? Por que aí tá cabras e ovelhas? Vem para cá. Meus queridos, dentro do sistema de criação de caprinocultura e ovinocultura, tem muitos manejos semelhantes, não, iguais. Mas tem umas especificações em relação à ovinocultura e à caprinocultura. São diferenciações. Por isso que nós vamos fazer elas por etapa. Nós vamos fazer as diferenciações da caprinocultura e a ovinocultura de acordo com o assunto que a gente está abordando. Por exemplo, hoje é produção e também os processos de manejo. Dá uma olhada lá na tela. Sempre vamos estar fazendo essa comparação, tá? Então aí, ó, ovelhas, manejo e criações. Mas sempre lembrando, para quem faltou aí, para quem esqueceu, ou na verdade falou, professor, não estou lembrando, vamos fazer essa diferenciação. Vamos ver qual é a diferença em relação. Quando a gente está falando das ovelhas, dos carneiros, o que é carneiro? O que é um bode? O que é uma ovelha? O que é uma cabra? O que é um cabrito? Tem diferença. Acredita? Tem. É igual assim, ó, quando a gente fala. Não pode sair. Tem diferença. A caneta. Preciso de uma caneta, riscar no vidro. Olha aí, ó, não tem. Ó, aqui pro tio. O tio vai pegar uma caneta para poder colocar e escrever para vocês, porque tem diferença. Cabra, carneiro, cabrito, é uma coisa. Volta, Jefferson, foca, Jefferson. Volta lá. Aumenta, meu diretor. Por exemplo, né? Cabra, cabrito. Pegou, meu diretor? Pegou? Volta pro tio. Eu estava aqui escrevendo para o meu diretor, mostrando para ele as diferenças. Porque você pode ver ali, tem bode, tem cabra, tem cabrito, mas tem outros tipos de classificações que no mundo das fêmeas só tem dois. No mundo é um leque, uma variedade. Ele pegou. Esse meu diretor é sistema de aprendizagem por insights. Tem os insights dele, ele pegou tudinho. Aumenta lá que eu vou mostrar para vocês a diferença. Pão com ovo, aqui só tem duas. Vamos lá, meus queridos, aí o tio vai apagando. Porque eu sei que ele vai mostrar, não pode. Aqui, cadê minha... meu Deus. Eita. Vai! Olha a diferença aí, meus queridos. O carneiro, isso é dentro da ovinocultura, tá? Ovinocultura, caprinocultura nós vimos. Ovinocultura, o macho é chamado de quê? Carneiro. Carneiro é o macho. E a fêmea, ovelha. Professor, o cruzamento de um carneiro com uma ovelha dá o quê?
que a gente chama de cordeiro. Então, cordeiro é o filhote do carneiro com a ovelha. Mas em algumas regiões, nós temos pessoas que têm a denominação de anhos, ou então também dependendo do processo de desenvolvimento. Borregos. Então, tem essas terminologias aí, tá bom? Isso dentro da criação da ovinos, os ovinos, a ovinocultura, meus queridos. Eu estou deixando a imagem aí para vocês relacionarem o nome à imagem, tá bom? Isso facilita o processo de identificação, o processo de ensino e aprendizagem. Mas eu sei que a maioria dos meus estudantes aí do interior já sabem disso. Vocês já nasceram vivenciando, olhando, você já sabe essa diferença. Isso vai auxiliar os nossos estudantes da zona urbana. Eu também não sabia essa diferença, não. Quando eu fui estudar lá no colégio agrícola, meu Deus do céu, quando eu cheguei no colégio agrícola, eu não sabia diferenciar plantação de eucalipto. Acredita? É o mais fácil que tem. Agora eu também já sei sobre o processo de diferenciação. Carneiro, ovelha, cordeiros. E também, pessoal, tem uma diferença, né, em relação ao cabrito e também ao cordeiro. Cabrito, né, já vamos falando aí, já é da origem de quem? Da caprinocultura. O cabrito, ele tem uma carne mais magra, tá? Com uma coloração aí bem escura. Agora, já nos ovinos, apresenta uma carne clara, é uma carne macia e rica. E outra coisa, é rica, né? Rica em gordura. Uma coisa, por isso que na época de Abraão, o que eles faziam para sacrifício? Pegava os ovinos, não os caprinos, ovinos, e pegava os cordeirinhos, porque era de melhor qualidade. Os cordeiros, carne mais clara, rica e macia para sacrificar. Não era cabrito, não. Olha, a diferença morfofisiológica. Meu Deus, professor, o que significa essa palavra? Morfo é forma, físio, funcionamento, função, como ocorre. Então, morfofisiológica. Se a gente dá uma olhada direitinho aí, eu vou deixar a imagem, pessoal, para facilitar nesse momento. Eu não vou ficar indo e vindo agora, não, porque senão você não consegue relacionar a posição, a forma. Olha só, caprinos possuem a cauda... O professor vai estar sempre erguida. A posição de relaxamento da cauda deles é assim, gente, para cima. Vocês podem ver aqui, ó, que esse animal aqui também está para cima. Ó. Aqui está para cima. Calma aí, deixa eu pegar a caneta. Ó. Aqui. Aqui. Esse. Já os ovinos, não. Os ovinos, a cauda sempre está para baixo. Tá bom? Sempre para baixo. E também, é claro, sobre a pelagem. Dá para ver a estrutura. Deixa eu limpar aqui, que não há nem necessidade de eu ter feito essas indicações. Se você dá uma olhada aí, ó. Mas, prof, existem aí os ovinos desprovidos de pelagem de lã. É lã, só que é uma lã muito, curta. Então, às vezes, essa imagem aqui de baixo pode confundir. Olha! A gente pode confundir com quem? Com os caprinos. Então, sempre lembrar, deu dúvida, olha para a cauda, porque existem pelagens muito semelhantes, tá bom? Claro que a maioria dos ovinos, a sua aptidão não é só carne. Então, ambos, tá? Caprinos e ovinos, a aptidão é o quê? Carne, leite, couro. Aí tem a diferença que alguns ovinos têm lã. Não só o couro, mas tem a lã. Tá bom? Outros, a lã é muito curta. Aí pode-se dar
uma confusão vista assim no campo, mas é só olhar para a cauda. Outro professor, a barba. Os machos, somente os caprinos, apresentam esse endereço. Adereço. Endereço é localização, né? Eu falei endereço. É, adereço. Ainda bem que eu mesmo falei errado, eu mesmo já me corrigi, né? Mas às vezes falha. Hoje a juventude fala, sabe o que é isso? Deu bug. É bug que fala? É bug. É. Ai, meu Deus do céu, sempre tem que estar antenado. É. Hã? É. Os ouvidos. Ah, sim! Uma forma, ovinos, caprinos. Prof, como é que se pronuncia, né? Ovinocultura, ovinocultura. Pessoal, as duas terminologias estão corretas. A mais usual é a de cima, ovinocultura, mas não está errado a escrita ovinocultura, tá bom? Existem cartilhas e cadernos que apresentam as duas nomenclaturas, tá bom? Dentro da ovinocultura, né, como nós falamos aí, o objetivo, professor, tem como objetivo a produção de alimento de origem ovina. E de forma, professor, que a sua aptidão, olha, eu já deixei assinalado, carne, leite e outros produtos tais como lã, tá bom? Que é retirado desse animal. Mas aí, ó, vem aqui para mim. Dentro da ovinocultura, temos que lembrar de uma coisa. Se o processo... Aí, ó, claro que nós temos essas características tanto na caprino como na ovino. Na ovinocultura e na caprinocultura, os dois são para carne. Os dois são para leite. Os dois são para couro. E ainda tem... Calma aí que eu vou lembrar. É que está no próximo slide, eu não quero passar. Eu quero finalizar esse slide aí. Tem ainda... Não é isso. Eu sei, mas é outro... O intestino. Usa o intestino e as fezes. Isso é chamado de... Você usa... Eu estava falando com o meu vizinho, meu amigo invisível. Eu consigo, tá vendo, meus estudantes? Só eu consigo ver ele. Um dia eu vou pedir... Como é que diz que é assim, né? Líquido, sólido, gasoso e o plasma é o quarto estado da matéria. Aí fazer com que ocorra a transferência plasmática dele para cá. Caramba! Como é que fala? Ai, meus estudantes, me ajudem aí. Como é que fala quando a gente está... é carne, produção. Carne, leite, couro. Tem ovino, que é a lã. Caprino só tem o couro. E depois tem os insumos! Os insumos! Que também você pode utilizar as fezes desse animal para poder fazer matéria orgânica como adubo. E também o intestino, a pele do intestino, que é também utilizado para fazer embutidos, salsicha, linguiça, faz embutido deles. A gente chama dos insumos, né, para a produção. Pega o miúdo desse animal para moer tudinho e também o bucho deles, são os miúdos. Mas aí, professor, por que você estava falando isso? Quando você pega, se você vai ofertar carne, tá bom? Aí o direcionamento do manejo alimentar é diferente. Leite, o manejo alimentar, se você tiver claro, toda a estrutura do rebanho vai mudar. Fica muito semelhante à relação à da bovino leiteiro, que você tem que ter um número de fêmeas, um número de sincronização de cio, característica para você tirar do rebanho, o rebanho, né? Pegar, não é tirar do rebanho, mas você fazer a seleção
de indivíduos que iriam fazer parte do rebanho para engorda, você seleciona como matriz, tá bom? E também os machos para substituição. Lembrando que os machos, quando você vai fazer para carne, para leite, ou você vai só carne e leite, a gente faz esse tipo de seleção. Porque não se faz isso. E, claro, quando você está indo para o mercado ofertar a lã, e aí você tem que ter características, padrões alimentares e saúde animal totalmente diferentes. Então, vamos conhecer algumas raças de ovinos que são mais criadas na região nordeste do nosso país, mas que têm uma ampla adaptabilidade aqui para a nossa região devido ao nosso clima. E não esquece, professor, independente do sistema de criação, se é o sistema de criação intensivo, extensivo, semi-intensivo, que ovinocultura é bem retratada na mesma estrutura da bovino, tá? Piquetes de pastagem. Claro que todo agricultor, independente se está fornecendo carne, fornecendo leite ou fornecendo rebanho, muitas pessoas fornecem o rebanho e fazem, como é que fala, meu amiguinho? Tu cria, tu tem animais, mas não tem pasto. Arrendamento, você arrenda o seu pasto. Então, o processo de arrendamento também é feito para caprinos, para ovinos. Mas, nesse sentido, temos que utilizar a matéria, os insumos. O principal insumo de ovinocultura, e também vou falar de caprino, porque os dois, nesse processo de manejo, são iguais, não semelhantes, sobre o processo da... Por exemplo, no piquete de ordenha, no piquete de engorda, no piquete de reprodução, os processos de você retirar, então, esse insumo, que são as fezes, e fazer o processo de compostagem dessas fezes, preparando assim ela como um adubo para utilizar na propriedade. Eu sei que muitos utilizam isso para uma forma de vender, né, adubo orgânico, mas estudos têm mostrado que o adubo advindo da criação de ovinocultura e caprinocultura dá um excelente desempenho à estrutura física do solo para que você faça processo de reflorestamento. E aí você conseguir produção em alta escala de madeiras que podem ser utilizadas na sua propriedade. Eu ia falar na sua própria propriedade, que coisa, né? Na sua propriedade, bem como também você auxiliar nesse processo para a matéria orgânica, se for o caso da piscicultura. E a gente vai ver como é que são feitos esses processos de você fazer esse alinhamento, utilizando esse insumo, tá? E como você deve fazer o processo de não só retirar, colher essa matéria orgânica, o esterco, não chamo de esterco porque ele não passou pelo processo, mas é as fezes dos ovinos e caprinos, e fazer o processo de produção de adubo orgânico, que é bem diferente dos bovinos, em relação ao processo de decomposição, que a gente chama de compostagem. Tá bom? Vamos para a próxima, aumenta aqui. Então, nós estamos falando sobre as raças, né? Se você for utilizar para corte, vai utilizar para leite, aí nós vamos ver quais são as melhores raças ovinas, né, que a gente pode encontrar. Existem diversas opções, entre elas aí, são em relação à produção de carne e também de cordeiro, em relação ao processo de qualidade e também evitar. Tem fatores importantes do que você tem que ter as características de obter não só o processo alimentar desse animal, mas o bem-estar e a preparação dele para a estrutura de criação intensiva, semi-intensiva e extensiva. As principais raças para a criação, nível de adaptação no Brasil, nós temos aí, o merino australiano, tem uma excelente densidade e ideal para a produção de lã. Uma das características desse animal, deixar bem claro aqui, é a densidade da lã
porque a camada externa, a gente pode ver aí que a camada externa parece que está toda suja, é marrom, né? Isso evita com que entre resíduos e ocorra depreciação dessa lã e facilita no processo de retirada também, tá? Agora, na nossa região, eu tinha esquecido, volta. Essa é mais encontrada aí na região sul, para a nossa região. Em Vilhena também é bem adaptado, mas vamos supor que vem aqui, né, de Paraná para frente. Toma ali! Qual é a raça mais indicada aqui para a nossa região? E é uma raça com dupla aptidão. Quando a gente fala dupla aptidão, gente, é carne e leite. É a Hampshire Down. A Hampshire Down tem esse porte rústico, tá? Ela tem uma arcada bem desenvolvida e também um flanco que facilita o processo de criação do animal, da gestação desse animal, para a nossa região, que não vai ter tantas alterações dentro do sistema digestivo e reprodutivo desse animal. A Hampshire está bem adaptada para a nossa região e também é muito fácil realizar os manejos com machos para o processo de inseminação artificial. Tem uma característica da fêmea que é um pouco, como é que eu falo? É um pouco assim, mais trabalhoso você realizar nessa raça o processo de sincronização de cio, tá? Então, tem umas técnicas que devem ser adaptadas para conseguir. Agora, o processo de separação, colher os espermas do macho, fazer a sexagem, são os mesmos procedimentos utilizados em bovinos e os mesmos procedimentos utilizados em suínos. A outra é a Poule Dorset. Poule Dorset é um animal também de dupla aptidão, e temos aí uma das características que ela o manejo reprodutivo desse animal tem a obtenção da sincronização do cio da fêmea, só que tem uma peculiaridade que é o macho. Você não pode, não é que você não pode, não se tem uma boa aceitação do macho ficar em piquetes juntos. Os machos, os reprodutores têm que ficar em piquetes separados, tá bom? Já aqui o Hampshire Down, você não tem esse problema. O único problema é o processo de sincronização do cio das fêmeas. O Poule Dorset, que tem que ficar separados. Então, professor, dependendo da quantidade do rebanho que eu tenho aí, eu tenho que ter pelo menos 3 machos, tá, pessoal? Em relação à proporção de 7 fêmeas. Sincronização das fêmeas é possível também para o Poule Dorset. O Poule Dorset tem uma peculiaridade também dentro do processo de engorda, é que a castração desse animal é feita na mesma semana do nascimento. Então, você não precisa fazer no dia, mas é na mesma semana para evitar aquele odor característico que a gente encontra nos caprinos. Somente a raça Poule Dorset apresenta aquele odor característico na carne. Não é nem diminuir, é retirar. Você faz, então, com que ocorra o processo de castração na mesma semana. Claro, volta aqui para mim. Eu estou deixando mais tempo. Esqueci. Acredita que eu estou deixando maior para eles poderem ver a raça, tudo. Eu esqueci que pode estar junto. Sei não, acho que vou começar a tomar remédio. Ei, meus queridos, que eu esquecido que eu podia estar junto aqui com eles. Meus queridos, se tivesse, poderia ter colocado assim, né? Negócio aqui na cabeça, umas coisas. Ok, vamos voltar aqui, Jefferson. Então, como eu estava falando, a Hampshire Down, nós vamos ver no processo da Hampshire Down, eu não tinha falado ainda, o processo de engorda, tá? Que é feito somente na 21ª semana de vida, o processo de castração dos machos, para irem todos para a engorda. Já a Hampshire, a Poule Dorset, ela tem que ser feita na mesma semana. Aí antes que alguém, só para relembrar, né, eu estava falando e não estava aparecendo na tela, só para lembrar, aquele odor característico que a gente encontra, né, em algumas criações de caprino, nós estamos falando de ovinos, é muito semelhante esse odor.
Mas, professor, aquele odor tem como retirar? Nos caprinos, a gente vai falar uma particularidade deles que tem como você amenizar. E uma das coisas importantes é a alimentação, porque isso vai diminuir o processo de produção do hormônio, por não ter, então, a regulamentação dos testículos, diminui a produção do hormônio. O que vai facilitar é você introduzir na alimentação do animal. Calma aí, Jefferson. Isso aí é em caprino. Já estava começando a explicar como faz o processo de retirada. Por Dorset Down, você fazendo dentro da mesma semana do nascimento, você consegue, então, sanar esse problema do paladar e o cheiro, né? O gosto daquele pichu característico. Para frente. Aumenta aqui para o tio, só para dar uma lida primeiro. Isso. A Santa Inês, aqui eu tenho um macho, e aí, ó, pode me ver. Agora eu já li. Acredita, gente, eu tenho que fazer uma visão de vista boa, hein? Eu tenho que fazer exame de vista, eu quase não consigo enxergar. Agora, meu chefinho pegou, aumentou e diminuiu, agora eu já sei. É a Santa Inês. Esse aqui, ó, é o macho e aqui é a fêmea. Uma das características aí é a pelagem, a coloração da pelagem, a identificação do animal. A Santa Inês é um animal dócil, fácil de realizar os manejos, tanto manejo reprodutor, manejo dos reprodutores, manejo lá da maternidade, sendo que o setor de maternidade, né, o piquete, agora não fala mais do setor de maternidade. Toda vez que falar setor de maternidade, pode mandar aí um print falando, o senhor errou. É o piquete deles. Os piquetes, as fêmeas, ficam no mesmo piquete, no mesmo galpão. Todas as fêmeas e os filhotes. Sempre lembrando que as primeiras semanas, né, a característica da Santa Inês é você favorecer uma suplementação para a mãe por causa do baixo teor de leite. Como é o leite? Ai! O nome do leite na primeira semana, meu chefe. Ai! Obrigado, Senhor! É do colostro. Então, como tem baixa concentração de colostro nessa raça, então a gente faz uma suplementação, não de ração, mas uma suplementação com vegetais, milho para a mãe, para que possa melhorar a qualidade. Ei, professor, mas a Santa Inês então não é muito boa para a produção leiteira? Não estou falando isso, estou falando para os animais, os filhotes tenham a capacidade de obter os anticorpos do colostro em relação ao processo de criação da Santa Inês. O que se tem observado muito é a incidência, né, do processo diarreico dos filhotes. A gente vai ver como faz o processo de amenizar isso dentro do piquete ainda da maternidade com a mãe. Perfeito? Aqui, ó. Nós temos aí, obrigado, a Morada Nova. Sim, a Morada Nova é uma raça rústica. Ela pode botar para mim de volta. A Morada Nova é uma das mais rústicas que nós temos. Então, toda vez que a gente fala assim, de rusticidade, estamos falando que ela não é tão susceptível. Verminose, alimentação, manejo de alimentação. Professor, quando você fala manejo de alimentação, é o quê? Lembra? Dentro do sistema de criação, você vai mudando essa ração, retirando uma ração e introduzindo outra, dependendo do sistema. Então, se ela é um reprodutor, a matriz, os filhotes, desmame, cria e engorda. Que aí é o sistema intensivo para caprinos. Mas também a gente faz aquele sistema alternado, né, pessoal? Como assim, professor? Lá no sistema intensivo, você fornece tanto a ração quanto o volumoso. É igual à produção de bovino. Só que aí nós temos que verificar com vocês que melhor para ovino e a Morada Nova, não sei se dá para vocês verem aqui, ó, no coxo, mas a gente vai falar mais para frente, o volumoso, né, tem aquele volumoso in natura, que é você pegar o capim, vamos lá, o sorgo, capim elefante, tem um que agora estou tentando lembrar, falar muito na bovino,
capim-açu, milho, soja, cana. Você tritura 3, pelo menos. Tem sempre utilizado 3, né? Não precisa ser todos. Você tritura e dá in natura. O que a gente percebe é que o fornecimento do feno, que tem uma concentração maior de proteína, e tem uma digestibilidade para a morada nova. Então, o ganho de peso no sistema intensivo, se você for fazer, né, alternar a alimentação desse animal, é indicado, não é melhor e não é mais, é indicado e só. É indicado, então, o sistema de suprir com feno, não com volumoso in natura. Mas aí depende das condições, né, da propriedade. Porque se tem observado que tem um bom desempenho no sistema de engorda da morada nova. Ficou interessado? A gente vai ter uma aula específica para cada uma dessas raças. Professor, e o sistema de reprodução? Não é igual ao suíno, pessoal. Eu já faço comparação logo com tudo com o suíno. Sempre a criação é morada nova reproduzindo com morada nova. Se estiver falando com santinês, é com santinês. Não tem formação. Opa, volta. Não tem aquela hibridização. Lembra? No suíno, a gente pode fazer duroc com duroc, landrais com landrais, lajoide com lajoide, mas é recomendado você fazer alterar, pegar os híbridos. Lembra? Duroc com lajoide tem uma propriedade de produzir uma carne mais marmorizada. Nós não temos esse sistema de criação aqui na UFRJ, tá bom? Voltando agora, estamos no sistema de produção. Quais são os sistemas de produção, professor? Aumenta aqui para mim, meu diretor, por favor, eu tenho que ler. Principal característica, a ovelha é um mamífero ruminante, bovídeo, da subfamília Caprinae. É um animal enorme de importância econômica, com fonte de carne, leite, lã e couro. Tá? Ei, não vamos esquecer dos insumos. Outras características aí, ó, é o nome científico, Ovis aeres. Período de gestação, 150 dias. Isso é importante para que a gente possa fazer o cronograma de reprodução. Ela leva 150 dias para a reprodução, lembrando que depois de 1,5 a fêmea já está pronta para entrar no cio. Expectativa de vida de 10 a 12 anos, tá bom? Isso para o produtor. Peso médio do macho, 45 a 160 quilos adulto. E a fêmea de 45 a 100 quilos adulto. Claro que isso é o peso ideal desde o nascimento até o processo de engorda. Tá, meus queridos? Mercado. Como nós vimos, dependendo da situação da criação, se você vai ofertar isso para o mercado local ou exportação, nós temos aí a característica em relação à retirada da lã. E isso, é claro, que é observado somente em regiões mais frias. Nós lembramos que temos as raças, como morada nova, a utilização da ovinocultura para o couro. Início do verão, que é retirada, nós chamamos de lanagem, né? Que é importante fonte de renda para o desenvolvimento e também produção da criação. E garantir uma proteção em relação ao frio desse animal. Por isso que só é feita a lanagem no início do verão para melhor adaptação e climatização desse animal. Não é muito utilizado aqui na nossa região. Lembra? Nós temos a adubo por 7, nós temos a morada nova, que aí sim é utilizado para a produção de couro. Antes de eu entrar sobre queijos, vem aqui para mim rapidinho. Só lembrando, pessoal, na morada nova tem um processo também, esqueci de falar para vocês, claro, que eu só vou falar, depois a gente vai ver, nós vamos ver raça por raça, que tem que tomar aquele cuidado com os manejos, principalmente no sistema de engorda, porque como também é um dos produtos na ovinocultura, o couro, é tomar cuidado com os manejos e ectoparasitas, para não prejudicar a qualidade do couro. Tá? Então, nós vamos ver os períodos de vermificação. Professor, verme também vai atrapalhar na qualidade do couro? Atrapalha porque causa verme em ovinos, é muito preocupante, porque um dos diagnósticos a gente pode observar quando você faz assim no olho do animal.
A gente vai ver isso, vai ser bem específico, e eles causam dermatose, porque eles sequestram as vitaminas desses animais e causam dermatites e manchas. Aí cai o pelo e fica uma coloração preta. E você viu lá a morada nova? Ela é vermelha, né? Aquele vermelho laranja, e aí fica sem o pelo e preto. Quando você vai vender o couro para curtir, perde a qualidade. Então, não só o processo de vermifugação, como também evitar ectoparasitas, né? Tem que evitar para não prejudicar esse pelo, tá? Aqui a gente vai falar mais do sistema de produção de carne, leite e lã. Em relação ao couro, a gente vai ver em particular. Aumenta aqui para mim, meu diretor. Olha só, com um elevado teor de proteína, tá? Em relação aos outros alimentos como bovino, suíno, tá? E sais minerais, o leite já é mais utilizado na produção de queijo e derivados. Significa que não tem no mercado uma oferta, quer dizer, uma procura sobre leite de ovino, mas sim os derivados que vêm. Aí sim, na hora do processo de produção, que a gente tem observado é que o produtor, quer dizer, o ovinocultor, tem uma vantagem financeira se ele ofertar já o produto, o laticínio, já processado, do que in natura. E aí tem uma viabilidade. Isso comparando com outras produções. Por exemplo, produção de leite em bovino é melhor, então, que ele venda in natura. Já de caprino, o ganho econômico é se ele vender já processado. Eu digo vários tipos de queijo, requeijão, tá bom? Já as fontes de insumo, olha, eu esqueci de falar isso naquela hora, mas está aí. As fontes de insumo. A tripa da ovelha também, isso aqui é a mesma coisa de caprino. Na aula de caprino eu vou reforçar isso. Mas as tripas, elas são utilizadas, né, para preenchimento de salsa, embutidos. Eu vou deixar aqui a palavra embutidos. E qual é uma das preocupações em relação a isso, pessoal? É um certificado, uma sanidade do veterinário em relação a todos os padrões de vermifugação desse animal. Então, tem exames, são realizados, isso é importante nós frisarmos, exames que são feitos periodicamente, mas não é em todo o quê? Todo rebanho, é somente no rebanho da engorda, só nos animais que estão em sistema de terminação. Engorda, terminação, depende, isso aí depende do... Está correto falar, ou é engorda ou é terminação, tá no mesmo. E aí você faz o processo de exame a cada 6 meses. Tem produtores, né, quer dizer, veterinários, que também fazem a indicação de fazer 3 meses antes do abate o exame, tá bom? Para a certificação de todo o processo de sanidade animal, para valorizar os insumos. Um deles é a tripa. O outro são os estercos, é um insumo que eu falei para vocês. Nesse processo, pessoal, de produção de compostagem do esterco, ele tem uma valorização não só no mercado, para oferecer aí para as casas de viver, né? O viveirismo, pessoas que têm viveiro, ofertar isso, mas também para o próprio produtor. Isso aí também, não só na agricultura, como reflorestamento, mas também na utilização de melhorar a propriedade físico-química do solo e qualidade da água, da matéria orgânica para piscicultores. Tá? Aí tá aí, ó. Enquanto o esterco é ótimo material de adubação, preparo para o solo e diversidade de plantio. E sistema de criação. Só que sistema de criação, meus queridos, ó, nós vamos ver na nossa... Aqui para mim, meu diretor! Nós vamos ver na nossa próxima aula. Na próxima aula, nós vamos falar, então, sobre todo o sistema de criação. Enquanto isso, daqui a pouco te volta para a gente fazer aquele bate-jogo rápido e fazer os exercícios. Aguardo vocês. Tchau!